Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E ao longo desta série de tempos em tempos, eu quero trazer reflexões como essa que eu trago hoje, baseadas na palavra, textos claros da palavra, que estão associados à agenda dos últimos dias, ao conteúdo aí que é aquele predominante deste canal, né? Observar o que está acontecendo na vida ao nosso redor, que aponta para o fato de que nós estamos vivendo os últimos dias e que nós temos que nos voltar para o Senhor, de que muito, se não tudo o que está acontecendo ao redor está dentro do viés de profecia bíblica, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então é fundamental que nós possamos conhecer textos que nos trazem estas verdades, para não apenas a gente olhar o que é texto profético, mas olhar o que são textos que nos trazem uma postura interior, uma paz interior, um entendimento, né, que vem da parte do Senhor e que nos dá tranquilidade para os dias em que vivemos. Se você analisar ao longo da história, né, dos governos, das nações, você perceberá que governos totalitários perseguem a Igreja de Jesus, fecham a Igreja de Jesus, prendem pastores, proíbem cultos, né? E esta é uma marca aí em várias ideologias, em várias experiências, né, ao longo da história de governos humanos. E por que isso acontece? Porque aqueles que estão em Cristo são pessoas que não podem ser paradas, não podem ser obrigadas a negar a sua fé. Aqueles que estão em Cristo genuinamente não temem nada que possa vir contra eles neste mundo, porque sabem que não são deste mundo, porque esse texto nos diz claramente: a nossa pátria está nos céus, nós aguardamos o Senhor. Então todo aquele que está em Cristo, ele não tem medo da morte, porque ele tem certeza da vida eterna. A preocupação maior dele, real, não é o que se conquista aqui, o que se vive aqui, mas o que nós estabelecemos aqui aponta para a nossa eternidade. Paulo chega a falar que se a nossa esperança em Cristo fosse resumida a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que muitas pregações do evangelho, um evangelho adulterado e falsificado, que prometem apenas bênçãos para cá, prosperidades para cá e coisas para cá, são evangelho de pé quebrado. Porque é claro que o Senhor tem bênçãos para nós aqui, porque a palavra de Deus nos exorta a trabalhar, a produzir, a sermos eficientes, a honrarmos os nossos empregadores, não é? A buscarmos no Senhor bênção para a nossa vida profissional. Então, sim, é claro que a bênção também das sementes financeiras que semeamos, dízimos e ofertas, né, que são tão confrontadas e são tão aí ameaçadas ou ridicularizadas como se, enfim, obedecer a palavra de Deus fosse algo que não devesse ser feito. Mas, enfim, é claro que a Bíblia tem princípios para vivermos bem aqui, a Bíblia tem promessas para vivermos bem aqui, mas a vida que a palavra de Deus revela não é aquela de viver bem aqui, porque a vida aqui é passageira, 80, 90, 100 anos, no máximo aí 110, 120, não é isso? Não passa disso. E isso, comparado com a eternidade, é nada, é uma gota em todos os oceanos do mundo, e ainda assim será uma representação pálida da realidade do que é a vida eterna. Então, a vida eterna é algo que transforma o crente em alguém que não tem efetivamente medo de nada nessa vida, porque sabe quem é, sabe qual é o seu destino, sabe para onde vai, e não por uma lavagem cerebral religiosa, mas por uma experiência real e profunda com Jesus Cristo, assegurada pela sua palavra. Então, os sistemas de governo ao longo dos anos, os que são contrários, que têm as suas leis e os seus sistemas contrários à palavra de Deus, querem fechar a igreja, querem calar a boca dos pregadores, querem impedir a propagação do evangelho de Jesus, porque essas pessoas são inadministráveis. Como é que um sistema totalitário pode calar vozes contrárias que não são caladas, a não ser se morrem, e em morrendo deixam outros que vão continuar pregando, porque não são as pessoas, não é a igreja, mas é o próprio Deus que realmente assegura a pregação do evangelho, mesmo nesses países em que é proibido ter igreja, mesmo nesses países em que é proibido pregar o evangelho está lá e o Senhor está alcançando os que são dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor não depende nem mesmo de leis totalitárias, absurdas, que impeçam a pregação do evangelho, mas sim o Senhor reina e o Senhor vai garantir que a sua verdade será pregada, porque o seu convite para a vida eterna está aberto para todo aquele que o busca em sinceridade. Então nós que somos de Cristo, nós temos que parar para pensar nisso. Por quê? Porque o maior sistema totalitário da história da humanidade está em curso na sua implantação. O sistema do anticristo será implantado no mundo todo já ao longo dos próximos tempos. Nós podemos perceber isso por trás
das mudanças, né, que estão em curso, que eu tanto falo aqui. Então quero trazer para você que está em Cristo essa lembrança: você não é daqui. A palavra de Deus nos diz que nós sim nascemos aqui, eu sou cidadão brasileiro, carne e osso, tenho minha certidão de nascimento, mas a palavra de Deus me diz que quando eu nasço em Cristo, eu nasço de novo, eu não me tornei evangélico, eu não mudei de religião, mas eu nasci de novo em Jesus Cristo. E quem nasce de novo em Jesus Cristo nasce do céu, nasce de cima. Paulo fala com toda clareza nesse texto que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, a vinda do Senhor, quando seremos totalmente transformados deste corpo limitado, deste corpo de humilhação para o corpo glorioso, que era aquele que Adão tinha antes da queda, antes de pecar. A perfeita o perfeito reflexo da glória de Deus, se eles foram, e porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, esta glória estava neles. Então, quando Adão e Eva se viram expulsos do jardim, foi porque eles perderam a glória, se viram nus, se viram despidos, não é? Da glória de Deus que os revestia. Esta glória se perdeu pelo pecado, e Paulo fala então com toda clareza, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus que estava sobre si. Então veja que a nossa realidade é eterna. Então, diante da ótica da eternidade, é que nós cristãos temos que olhar para o que está acontecendo no mundo. Porque tem muita gente brigando para tentar consertar o mundo, salvar o mundo de qualquer maneira, se sujeitar a qualquer coisa que venha para poder viver, para poder sobreviver, para poder fazer qualquer coisa, porque a vida se resume a esta experiência aqui. E alguém que não conhece a Cristo, que não tem revelação da palavra e nem da eternidade, eu consigo compreender. Mas um crente com tanto medo quanto outras pessoas estão, e um desespero para obter todas as soluções possíveis que possam ser dadas para o que vivemos, para que possa sobreviver ou viver mais algum tempo, eu não consigo compreender. É claro que nós temos que viver bem a vida, temos que nos cuidar aqui, temos que tomar todas as medidas e providências, muito mais aquelas que estão associadas à bênção da palavra de Deus de longevidade, não é? Sim, claro que sim. Nós queremos viver, a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, claro que sim. Mas o limite disso é eu saber que o dia que eu for embora daqui, estarei para sempre com o Senhor. É por isso que é claro que nós choramos os nossos mortos queridos, mas a palavra de Deus nos diz que nós não somos iguais àqueles que não têm esperança. Nós temos a esperança da ressurreição, nós temos a esperança da vida eterna, vamos encontrar aqueles que morreram em Cristo antes, naquele dia, eu vou encontrar meu pai, minha mãe, meu sogro, amigos e irmãos queridos, sim, todos estarão naquele dia diante do Senhor, né? Diante do Senhor, e nós vamos então estar dando início a vida eterna que o Senhor nos promete no dia em que saímos daqui. Então, sair daqui não é o fim, mas é o começo, aleluia. Sair daqui, então, é a libertação desta limitação, desta vida que é a vida caída. Esta não é a melhor vida de Deus, não é isso que Deus criou como um propósito original para o homem. Então, veja o que sobrou do propósito original de Deus, corrompido pelo pecado, destruído pela humanidade, estragado por milênios de mau uso e de desobediência a leis espirituais que governam o planeta. Mesmo assim, este lugar ainda é tão agradável, tantas coisas boas para viver, experimentar e conhecer ao redor deste planeta. Mas isso não é o melhor. O que o Senhor nos chama a conhecer é a vida eterna. Aleluia. Então veja, esse texto é muito importante para você refletir e meditar. Onde está a sua pátria? Onde está a sua esperança? Qual é a sua certeza e a sua convicção? Qual é a sua busca enquanto você está aqui? Onde você gasta mais tempo? Onde está a sua energia? Onde está o seu foco? Onde está o seu coração? Porque se o seu coração, o seu foco, sua energia está em coisas passageiras que daqui 100 anos não farão mais a menor diferença, você está investindo errado. Mas se você está investindo naquilo que é eterno, esse é o investimento seguro, esse é o investimento garantido, carimbado pelo Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa aquecer o seu coração para esta verdade. Se você já é de Jesus Cristo, você precisa lembrar quem você é. Se você não conhece a Cristo, eu quero te convidar a conhecê-lo, porque você precisa saber qual é a real vida que o Senhor Jesus promete para você. A nossa conversa não é mudar de religião, não é se tornar evangélico. A nossa palavra é uma palavra de graça, de amor e de revelação, para que você conheça Jesus Cristo
como Senhor e Salvador. Seja liberto de tudo isso e possa aí sim viver muito melhor aqui, com a convicção de que o dia que você sair daqui, estará em um lugar que você não tem a menor ideia do que seja. A palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam na eternidade. Não dá para descrever, não dá para explicar, mas o Senhor nos revela pelo seu Espírito. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua vida, fortaleça o seu coração, mesmo diante de situações tão estranhas que nós estamos vivendo e que ainda viveremos, como a Bíblia diz. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.